Deus criou homem e mulher perfeitos, segundo a sua imagem e semelhança. O Senhor Deus deu a Adão e Eva o privilégio do livre-arbítrio e eles, infelizmente, escolheram errar. Olá, tudo jóia? Meu nome é João Victor, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Porto Alegre e estou aqui hoje para poder tentar responder uma pergunta e crescer junto com você na palavra do Senhor. A pergunta que nós vamos tentar responder é a seguinte: por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não nos salvou direto, sem precisar mandar Jesus morrer em nosso lugar? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, sobre o pecado e segundo, sobre o caráter de Deus. Pensando em pecado, a gente precisa saber primeiro o que é pecado. Pecado, se a gente for pegar na tradução, é errar o alvo. Ou seja, Deus te coloca um alvo, Deus te mostra um caminho e você deliberadamente tem errado esse caminho. Então é uma afronta à vontade de Deus. Quando nós vamos contra a vontade de Deus e pecamos, a gente, de certa maneira, se encontra em alguns conflitos. Só para a gente pensar um pouco melhor, diferente daquela máxima de Jacques Rousseau, que fala que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe, a Bíblia mostra um pouquinho diferente. Lá em Salmos 51, versículo 5, diz que nós já nascemos em pecado nós somos concebidos. E também corroborando com essa ideia, lá em Romanos 5,12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Deus criou homem e mulher perfeitos, segundo a sua imagem e semelhança. O Senhor Deus deu a Adão e Eva o privilégio do livre-arbítrio e eles, infelizmente, escolheram errar. Pecaram contra o Senhor, erraram o alvo e por conta disso eles trouxeram para eles o pecado, a morte e isso se estendeu a toda a sociedade. E aí você pode estar se perguntando, mas isso foi Adão e Eva lá no passado, o que eu tenho a ver com isso? Eles eram os nossos representantes e eu tenho certeza que se eu e você estivéssemos lá no lugar deles, com certeza a gente também iria pecar contra o Senhor. Dito isto, quando a gente para olhar lá em Romanos 6, capítulo 23, nós percebemos que, de fato, o pecado tem algumas consequências. E nesta passagem diz que o salário do pecado é a morte. A punição pelo nosso pecado, a punição pela nossa afronta contra o nosso Deus é a morte. E isso é muito sério. Por nossos pecados, então, nós estamos todos condenados à morte, à separação eterna do nosso Deus. E lá em Isaías 59, versículo 2, a gente percebe que os nossos pecados, as nossas iniquidades, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E essa separação que fala esse versículo é a separação eterna. É a condenação eterna, a viver longe do nosso Deus. É de fato ser condenado à morte eterna. Então já entendemos o que é o pecado, entendemos a gravidade do pecado, entendemos que nós somos pecadores e agora também a gente precisa entender um pouco sobre o caráter de Deus. Precisamos ressaltar sobre o caráter de Deus duas características interessantes. A primeira delas é o amor, sendo que a gente vê muitas pessoas falando que Deus é amor e tudo mais e utilizam isso para poder justificar várias situações, mas é muito importante também a gente notar que um traço do caráter de Deus é que Deus é justo, Deus é justiça. E isso é tão importante para a gente tentar entender a resposta da pergunta que a gente está tentando responder agora. Quando nós falamos em justiça, esse traço do caráter de Deus, nós já vimos que o salário do pecado é a morte. E corroborando com isso, lá em Hebreus 9, versículo 22, nós percebemos que sem derramamento de sangue, ou seja, sem sacrifício, sem morte, não há remissão de pecados. A punição do nosso pecado, ela deve ser paga com morte, porque o nosso pecado, ele afronta diretamente a santidade de Deus. E como Deus ele é justiça, ele aplica sumariamente a punição do nosso pecado, porque ele é justo. Diferente da nossa justiça, que às vezes falha, a justiça de Deus é perfeita e ele aplica ela sumariamente. Mas e a outra característica que nós temos que falar de Deus, que Deus é amor? É importante nós considerarmos que por Deus ser amor e porque Ele nos amou, como diz lá em João 3,16, Deus cumpriu a justiça perfeita dele, mas não em nós. Ele cumpriu a sua justiça perfeita em Jesus Cristo. Porque, de fato, quando a gente fala de que Jesus morreu no nosso lugar, é a representação máxima do amor de Deus. Na sua misericórdia, no qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, mas Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, por meio da sua graça, que
que é o quê? Esse presente que recebemos de nosso Senhor Deus, que é a nossa salvação em Jesus Cristo, sem merecimento algum. Deus, de fato, ele é justiça e ele é amor. Jesus, de fato, precisou morrer no nosso lugar, porque nós não tínhamos como pagar essa dívida com o nosso Deus por causa dos nossos pecados. Jesus precisou morrer no nosso lugar para satisfazer a justiça perfeita de Deus, garantindo a nossa salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que de fato nele crê, essa salvação ela é comprada pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar. Então essa é a boa nova de salvação. Cristo morreu no nosso lugar, satisfazendo a justiça divina para poder pagar nele mesmo os nossos pecados. Recebeu a punição dos nossos pecados, que é a morte nele próprio, para que pudéssemos viver nos méritos dele, nessa salvação que foi conquistada por ele. Voltando à nossa pergunta inicial, por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não nos salvou direto, sem precisar mandar Jesus morrer em nosso lugar? Primeiro, porque o nosso pecado tem punição, e a punição do pecado é a morte. Segundo, porque Deus ele é justo, e Deus precisava sim cumprir a sua própria justiça perfeita. E terceiro, Deus nos amou tanto que mandou o seu próprio Filho morrer no nosso lugar, em substituição pelos nossos pecados. Que você possa ter essa verdade no seu coração, e que você possa pensar de fato que, olha, Jesus morreu no seu lugar, e Jesus comprou a sua salvação por alto preço. Foi o preço do seu sangue. E em Jesus Cristo foi cumprida toda a justiça de Deus, para que a graça de Deus te alcançasse, para que de fato esse presente que é a salvação em Cristo Jesus te alcançasse, que é a possibilidade da vida eterna. Então meu recado para você é que você creia nesse Deus, que você creia em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, porque de fato o mais difícil já foi feito por Jesus ali na cruz, que é morrer no nosso lugar. Que você possa refletir sobre isso e entregar sua vida a Jesus.